Record. Então, primeiramente, boa noite a todos. Vou estar compartilhando com vocês a minha aula, que está aqui, ó. Nós vamos falar sobre números quânticos. Tudo isso daqui está relacionado, gente, tudo isso está relacionado ao que a gente está vendo sobre o modelo atual, que é a distribuição eletrônica e etc. Então, vamos falar aí sobre os números quânticos. Deixa eu fixar eu aqui. Pronto. Vou falar sobre números quânticos. Quando fala essa palavra números e quânticos, lembra de química quântica. Está relacionado ao modelo atômico atual. Até coloquei uma figurinha aqui, nós vamos discutir o que é isso aqui mais à frente. Então, a primeira coisa, vamos revisar alguns conceitos. Deixa eu fazer minha rabisqueira. Alguns conceitos. Níveis de energia. Ah, o negócio ficou bem em cima. Deixa eu fechar, não vai adiantar não. Nível de energia. Nível de energia nada mais é do que as camadas, tá? Então, nós temos 7 níveis para todos os átomos existentes na nossa tabela periódica. Os que existem, que a gente conhece lá na tabela 118, possuem até no máximo 7 camadas. Pode ter átomo com 1, com 2, com 3, até no máximo 7 camadas dos átomos conhecidos, tá? Então, são as camadas, cada uma representada por uma letra, tem um número máximo de elétrons em cada camada. Ok. Agora, subnível é a subcamada, tá dentro do nível, tá? Entre um nível e outro, nós temos as subcamadas. Subnível é diferente de orbital, tá? Às vezes a gente fala no orbital. Subnível, gente, eles são 4 subníveis também para os átomos que a gente conhece. Entre uma camada e outra, nós temos 4. E cada subnível, ele tem uma quantidade de orbitais. Uma quantidade de orbitais, consequentemente, uma quantidade de elétrons que vai caber. O subnível do tipo S vai ter um orbital. O que é orbital? Uma região, um espaço onde o elétron vai estar. Ok? Nós representamos aqui, fazendo essa simplificação, por uma caixinha. Então, o subnível do tipo S, ele tem um orbital apenas. Cada caixinha é um orbital. E cada orbital cabem no máximo 2 elétrons. Isso é o princípio da exclusão de Pauling, tá? Fala princípio da exclusão de Pauling, vou definir no próximo slide, fala justamente disso. Máximo 2 elétrons em cada orbital. Subnível do tipo P, ele já tem 3 orbitais, 3 caixinhas, tá? Lembrando que vai aumentando de 2 em 2. O tipo D, ele possui 5 orbitais, e do tipo F, ele tem 7 orbitais, foi aumentando de 2 em 2. Então, qual é a diferença de subnível para orbital? Subnível é o conjunto de orbitais, tá? São 4 subníveis, S, P, D, F. Bom, é isso. E orbital seria, cada caixinha dessa é um orbital. Então, tem uma diferença. Às vezes, as pessoas confundem muito isso. É isso. Princípio da exclusão de Pauling, foi o que eu falei. Em cada orbital, vai caber no máximo 2 elétrons, tá? Não pode ter mais do que 2 elétrons aqui no orbital. E eles têm que estar em sentido oposto. Cada elétron é representado por uma setinha. E cada seta tem que estar em sentido oposto justamente porque o elétron, eles têm a mesma carga negativa, certo? Se ele tem a mesma carga, logo eles vão ter repulsão um pelo outro. Só que esse elétron, eles vão estar naquele espaço ali, tem um espaço delimitado que eles vão estar. É a maior probabilidade deles estarem ali, eles vão estar ali a maior parte do tempo. Se eles têm a mesma carga, eles vão ficar se repelindo. Só que eles estão girando. E aí eles vão girar em sentido oposto. Um vai girar em sentido horário, o outro anti-horário. Isso já era um campo magnético de atração, que neutraliza a repulsão que tem entre eles. Então, isso estabiliza os elétrons no átomo. Tá? O princípio da exclusão de Pauling diz justamente isso. Cabem 2 elétrons girando em sentido oposto. Para que isso? Para neutralizar a repulsão que tem entre eles. Gera um campo eletromagnético que neutraliza. Então, eles ficam estáveis. Regra de Hund importante. Regra de Hund diz o seguinte: quando nós fizermos a distribuição eletrônica, eu tenho que primeiro preencher orbital por orbital, cada caixinha vazia. Eu não posso fazer assim, colocar 2 no início e depois colocar já preencher logo de cara o primeiro orbital e deixar outro vazio. Não, eu vou distribuir uniformemente. A partir do momento que eu cheguei aqui, supor que eu tenha mais elétrons para adicionar.
Se eu tivesse mais elétrons, cheguei ao final e quero colocar mais, aí eu volto na primeira e vou emparelhando, tá? Em sentido oposto. Agora, o que eu não posso é já preencher de cara o primeiro orbital, ok? Então, nós vamos botar isso aqui em prática, a regra de Runge. Volta, é isso. Falei disso, agora vamos para os números quânticos. Números quânticos, gente, nós temos 4 números quânticos. O que eles vão descrever? Eles vão descrever o que alguns chamam de endereço do elétron, onde que o elétron está no átomo. Cada elétron é diferente do outro, tá? Um elétron ele vai ter uma característica diferente do outro elétron do átomo. Não tem elétrons iguais no átomo. Não pode ter. Nós temos 4 números quânticos. Um desses números tem que ser diferente. Ele pode ter a mesma camada, pode estar na mesma camada, ele pode estar no mesmo subnível, ele pode ter número quântico magnético igual, agora vai ter um último lá que ele vai definir, de spin. Então, não existe elétron com 4 números quânticos. Vamos descrever cada um? Primeiro número quântico você já conhece, nós já falamos dele, que é a camada. Tá? Número quântico, ele é chamado de número quântico principal. São as 7 camadas que nós temos, é representado pela letra N, número quântico principal. Então, ele representa o que? A distância do orbital ao núcleo, a distância que o elétron vai estar lá ao núcleo, que são as camadas. O tamanho desse orbital, o espaço, então, se ele está muito longe do núcleo ou mais perto. A energia do elétron, porque se o elétron está muito longe do núcleo, ele tem mais energia do que o que está muito perto. Então, o número quântico principal te dá essa informação. E a camada, tá? Por último. Então, primeiro número quântico é a camada. São 7. O número quântico secundário, ou pode ser chamado de azimutal, é o que nós chamamos de subnível. Tá? É o SPDF, que a gente estava falando agora há pouco. Então, ele indica a forma do orbital, ele vai indicar qual é a forma dele e a energia do elétron. Então, o orbital do tipo... O que vocês têm que saber? Isso daqui vocês têm que saber qual é a forma, tá? De 2 subníveis. Vocês precisam saber o subnível S, que é uma esfera. Então, é a maior probabilidade. Eu vou ter o núcleo do átomo. Cadê? Vou ter o núcleo do átomo. E o elétron vai estar ao redor do núcleo ali. Tá? Subnível S, ele vai ter uma forma esférica ao redor do núcleo, ocupando assim uma região ao redor do núcleo. Então, a probabilidade, o elétron está em algum lugar aqui, nessa região delimitada. Então, é isso que indica o subnível. Beleza. E o subnível do tipo P, ele é composto por 3 halteres. Esse daqui é um halter, ó. Então, você vai ter o PX, PY e PZ. PX, Y e Z. Você vai ter 3 figuras dessas, entrelaçadas. Então, você precisa conhecer esses dois aqui, do tipo S e do tipo P. A forma, tá? A forma dele. O S é uma forma esférica e o tipo P ele é a forma de halter. Próximo. Seguindo. Olha só, aí para nível de curiosidade, eu até trouxe aqui outros, ó. Nós temos o tipo S, que é esférico. O tipo P ele é decomposto em 3, PX, PY e PZ. E aí, olha o D. O D já é esse monte aqui, ó. São 5, né? Olha o F são 7, mas a gente faz aquela simplificação das caixinhas, lembra? Aquilo ali facilita a vida. O S é só uma caixinha. O P são 3 caixinhas. O D são 5 caixinhas. E o F são 7 caixinhas. Mas olha a forma como que é esses caras no espaço, de verdade. Então, essas são regiões onde o elétron pode estar lá no átomo. Tá? Ao redor do núcleo ali, você tem essas probabilidades dos elétrons estarem ali. Tudo isso é baseado, tem uma equação matemática que descreve cada um desses caras. Então é complexo, ninguém vai decorar isso aqui não. Agora, SP é importante saber que o S é esférico e o P é forma de halter. Beleza? Aqui, ó, P. Agora vem um outro número quântico que tem um exercício na apostila que fala sobre ele, ó. Número quântico magnético, representado pela letra M ou ML. Ele descreve a orientação no espaço do orbital. Porque o orbital ele pode ser X, Y e Z. Um vai estar no eixo X, outro no eixo Y, outro no eixo Z. E ele vai descrever qual desses que é. Tá? Isso aqui é simples, gente. Para a gente descrever os números quânticos magnéticos, é o seguinte, ó, do orbital S, ele vai receber o número 0. Tá? O P sempre vai ser assim, ó, no do meio você coloca o 0, para a direita vai ser positivo, para a esquerda negativo.
Então, como só tem um para cada lado, vai ser mais um e menos um. Olha o D, você vai lá no do meio, exatamente. Coloca ele, vai ser o 0, tá? Número quântico magnético 0. Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Tem uma questão da apostila, assim. Nós vamos resolver ela. Que aí o cara quer saber qual é o número quântico de tal elétron, tá? Que termina em 2p alguma coisa. Então, a gente vai fazer a distribuição, respeitar a regra de Hund, e a gente descobre se o número quântico magnético dele é menos 1, mais 1. Quer dizer, qual é a orientação, onde que esse cara está. E o F, mesma coisa, coloca 0, para a direita positivo, vai até mais 3, e para a esquerda negativo, vai até menos 3. Belezinha? E número quântico de spin. Daqui a pouco eu vou fazer um resumo, juntando todos esses números quânticos aqui, vai ficar mais fácil para entender, para juntar, organizar eles, tá? Imagino que isso é um endereço. Primeiro eu achei a camada. Você sabe qual bairro, tá? Beleza? Deixa eu ver se seria o bairro ou a rua. A rua. A camada seria em que rua a pessoa mora, tá? Vamos supor que seja isso. Aí, o segundo número quântico, que é o subnível, SPDF, seria em que casa daquela rua a pessoa mora. O terceiro, que é o magnético, naquela casa, em que cômodo ela está. Beleza? Vamos supor que tem vários cômodos, 3 cômodos. Então, vou descobrir em que cômodo a pessoa está. E, por último, o número quântico de spin tem 2 pessoas morando nessa casa. Qual das 2 pessoas é? É isso que a gente vai descobrir. Então, dá para você saber quem é o elétron usando esses 4 números quânticos. Eles descrevem. Por isso que não tem um elétron igual ao outro. Porque ele pode ter a mesma camada, ele pode estar no mesmo subnível, ele pode ter o mesmo número quântico magnético, está na mesma caixinha ali. Agora, vai ter 2 elétrons lá, ele vai ser um deles, tá? Então, não tem um elétron igual ao outro. Número quântico de spin, tá? Ele pode ser representado pela letra S ou MS. Ele descreve a rotação do elétron. Ela pode ser mais meio ou menos meio. O elétron pode girar no sentido anti-horário ou no sentido horário. Então, isso daqui depende do exercício, tá? Ele vai falar, ele vai dar a informação que o elétron tem um spin mais meio. Aí, consequentemente, o outro tem que ser menos meio. Não tem como ser os 2 mais meio. Se os 2 tiverem o mesmo valor, eles vão ter uma repulsão muito grande. Eles têm que girar em sentido oposto. Por isso tem uma setinha para cima e outra para baixo. 2 elétrons e spin oposto. Eles se atraem, porque gera um campo eletromagnético de atração entre eles. Acabou. Fala para mim, meu povo, as dúvidas. Abre o microfone e vai falando. Que eu fico falando aqui tão sozinho, cara, é uma coisa estranha. Fala aí. Voltei para cá. Vocês estão vivos? Eu acho que vocês trancaram o microfone e vazou todo mundo. Tá aí eu falando sozinho aqui. Vou ficar muito puto. Aô. Ô, Gaúcho, responde aí, rapaz. Você é doido? Vai me deixar sozinho? Não. Nada, professor. Estamos aqui de olho na aula. É pesado, mas só você? Cadê o resto? Tá comendo? Vou tomar água. Tom. Tá aí, Gabriel. Vamos pegar E aí? e vamos falar, então, resolver alguma coisa sobre isso. Ô, professor. Fala, filho. Depois olha lá no seu WhatsApp. Eu tenho um macete lá pro subníveis. Subníveis? Deixa eu olhar É. lá. Que eu vou abrir lá. Deixa eu abrir a apostila aqui por enquanto. Miséria. O computador travou agora não, né? Vamos ver. Foi SPDF, né? Boa, tem o São Paulo derrotou o Flamengo. Sexo pode dar filho. Tinha outras também. Deixa eu lembrar aqui. Esqueci. Tem vários macetes para decorar isso aí. Mas é boa. Sexo pode dar filho. São Paulo derrotou o Flamengo, etc. Ver. Não, informativo. Não, tô vendo aqui no grupo do... Parece que tem uma normativa aí que não vai poder ter aula, né? Baseado na orientação do Cinep MS, ó, de hoje, recomendações do decreto
do governo do Mato Grosso do Sul, que as aulas vão voltar, isso aqui lá no Colégio Beonatos, dia 4/5. Então, eles proibiram as escolas particulares também voltar. Ninguém vai poder voltar. Né? Isso é ruim. O Estado já tinha colocado que ia voltar dia 2 ou 3 de maio. Quem que lembra? Eu acho que é dia 4, professor. É 3 de maio. 3, é isso. É 3 de maio. Então, E o cursinho, professor, tem alguma a gente expectativa aí? Eu não. mesma normativa das escolas particulares, entendeu? Entendi. Se liberasse para a escola particular, a gente voltava junto. Agora, o negócio é que não pode voltar porque uma pessoa denuncia, já era, ferrou. É uma multa ferrada. Então, não pode. Eles pagam... Será que faculdade vai mudar também? Também, a mesma coisa, não volta. Se um não volta, ninguém volta. A multa, se eu não me engano, não sei se são 10 mil por dia, uma coisa assim. É um trem pesado. Então tá todo mundo lascado, bicho. Isso é... Cara, para vocês, assim, a ideia é aproveita agora que tem mais tempo, tá? Quem não tá tendo aula, quem não tem que trabalhar, e estuda pesado. Dá o seu gás agora para fazer a diferença em relação aos outros, tá? Vocês têm uma defasagem em vários conceitos, em vários assuntos. Aproveita, vai estudando além daquilo que a gente está vendo aqui, vai olhando a matéria antes da aula. Antes de eu chegar na aula, por exemplo, hoje você já teria que ter revisado isso aqui, olhado o assunto. Aí na próxima aula, olha os próximos módulos, para você já adiantando o seu lado. Porque a galera que vai concorrer com você, a maioria está parada. Tá? Tem muita gente parada. Tá mexendo minha aula aqui. Então, vocês têm que aproveitar agora para dar o gás. Vamos lá, gente. Vamos prosseguir. Tá dando um pauzinho aqui no meu negócio. O que está acontecendo? Minha apostila está travando. Quero resolver um exercício aqui. Aqui, ó. Exercício 5 da SpaceX, da apostila. Vocês estão acompanhando aí? Sim. Tá? Que ânimo, hein, Emily? Meu pai eterno, velho. Sim! Em relação aos números quânticos, tranquilo? Só que não? Vamos lá. N representa... Peraí, professor. Que página que é essa daí, pô? Sei lá. Deixa eu ver aqui. Não é essa daí que você tá? Bem minha cara, né? Página Ah, tá. 31. Achei aqui, professor. Módulo 11. 31. Isso. Deixa eu ver aqui. Módulo 11. Página 31. Deixa eu voltar. N, número quântico principal. Cadê minha caneta? Venha, miséria. N é o principal. L, secundário. M, magnético. E pode ser chamado de S ou MS, de spin, tá? O que representa o número quântico principal mesmo? As camadas, são 7. Beleza? 7 camadas. O que é o L? As subcamadas, S, P, D, F, aquilo ali, tranquilo. Então, isso daqui tá bem tranquilo. O magnético representa qual desses subníveis é. Então, você pode ter pode ser positivo, pode ser negativo e pode ser 0. E o spin, ele indica qual elétron exatamente é. É isso, temos 4 números principais. É difícil chegar até o spin, tá? O cara querer saber quem é o elétron. Mas pode acontecer. Agora, esses 3 aqui, ó, igual a gente está vendo aqui da SpaceX, o cara mandou aqui número quântico magnético. Ó, considera a distribuição energética crescente de orbitais do elétron de um átomo representativo de elementos de número atômico 26. Tá, então eu tenho um elemento químico, não sei quem é, chamo de X, o número atômico dele é 26. Eu tenho que fazer a distribuição. Então, rapidinho, eu monto aqui um diagrama de Pauli. 26 não é muito. 2, 3, vou até a 4ª camada, que já deve resolver. S, isso é prática, se não praticar, não faz. P e D, P, D e F. Beleza, ó. 2, 6, 10 e 14. Corta aos pares, 1 em 1, 2 e 2. Aqui viria 3, mas não precisa do 5. Eu acho que aqui já vai resolver pra gente. Ou não, né? Vamos ver. Vou distribuir esse cara.
Então ele vai ficar assim, ó. São 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Depois do 4s2 vem o 3. Opa! 3d10. Opa, vamos ver. Aqui deu 10. 10 com 10 dá 20. 26. Então aqui tem que ser 6. Não é 10, não. Vai ser 3d6. Beleza. Considere a distribuição energética. Deixa eu tirar. Eu estou na frente do negócio que não estou enxergando. Considere a distribuição energética crescente pelos orbitais dos elétrons de um átomo representativo. Na verdade, não é representativo, tá? Tem um erro aqui, ó. Ele é um elemento de transição, porque ele termina em D. Fiz a distribuição, o cara terminou em D, ele é um elemento de transição. A gente vai ver isso na tabela periódica. Número atômico 26, esse cara aqui é o ferro, tá? Pelo número atômico eu sei quem é. Vocês não precisam saber disso. O último elétron distribuído terá o número quântico magnético igual a 0. Tá. O número quântico magnético dele é igual a 0. Então, vamos lá. Quê? Igual a 0, menos 1, o que é isso? O último elétron distribuído. Ah, tá. O último vai terminar em 0. Número quântico magnético igual a 0. Qual é a pergunta? Alguém entendeu a pergunta e eu não entendi. Não tem pergunta. Eu vou fazer aqui do último subnível, que é o D, só para ver se isso é verdade ou não. O último elétron distribuído terá o número quântico igual a 0. Considere... Pai, deixa eu perguntar uma coisa que eu tô na dúvida aqui. Pergunta. Não sei se eu fiz errado, Hã? mas... Deixa eu perguntar uma coisa que eu tô com dúvida. Eu Fala. não sei se eu fiz errado. Mas aí, no caso, no seu, não seria tipo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6 e depois 3d10? Não, 3p6 aí vem e segue a setinha, 4s2. É porque a minha letra tá horrível, né? Depois do 3, ó, 3p6 vai pro 4s2. Aí depois do 4s2 que vem pro 3d10, tá? Depois da quarta fileira, então. Tem que seguir a diagonal, a setinha na diagonal, ó. Tem que praticar isso daqui, tá? Depois que você praticou, você, de vez em quando, depois de passar um tempo, tem que parar e montar, porque senão esquece, aí cai um monte de exercício que você precisa disso aqui, ó. E aí ferrou, se você não montar. Olha só, eu vou pegar aqui o último elétron, tá? O último subnível mais energético, tá terminando em D. D são 5 caixinhas. Tem 6 elétrons. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5. Oh, meu Deus, 10 minutos aqui para encerrar. 6. Vamos colocar os números quânticos magnéticos. 0 é o do meio. Positivo para o lado direito, mais 1, mais 2. Negativo para o lado esquerdo. Menos 1, menos 2. O último entrou no menos 2. Tá? O último entrou no menos 2. Eu fiz a regra de Hund aqui, respeitando. O que diz a regra de Hund? Coloca um elétron em cada... Depois que chegou no último, você volta emparelhando. Isso daqui é a regra de Hund, tá? Eu não poderia ter colocado já 2 no início, 2 aqui e deixar vazio. Não, por conta da repulsão dos elétrons, é energeticamente favorável fazer assim, ó. Os elétrons, um em cada subnível. Ocupou tudo e volta. Então, o último elétron que eu distribuí, ele caiu aonde? Caiu no magnético menos 2. Agora, essa questão tá bugada, né? O último elétron... Ô, professor, mas eu não entendi essa última parte. Como assim? Tipo, por que ele caiu no último como menos 2? Eu não entendi essa parte aí. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei o último elétron, tá aqui, ó. Fiz a distribuição eletrônica. O último é o 3d6, certo? Até aí tudo bem? Vai falando comigo. Certo, certo. 3d6. O subnível dele é uma caixinha, ele é uma casa com 5 peças. 2, 3, 4, 5, né? Ele tem 6 elétrons, 6 moradores para eu distribuir nessas 5 peças. Pela regra de Hund, eu tenho que colocar um em cada peça primeiro, tá? Porque eles têm repulsão entre eles. Depois que eu coloquei um em cada peça, aí eu venho emparelhando. Então são 6, deu 5 mais 1, 6. O
O último, então, entrou aqui, ó. Aí, na hora que eu vou escrever o número quântico magnético, do meio é 0, para a direita positivo e para a esquerda negativo. Então, o último... Ah, tá, entendi, professor. Eu só não tinha entendido a parte dos cômodos mesmo. Entendi. Ah, tá. Então, você entendeu aqui, né? O último caiu no menos Aham, 2. sim, entendi. Agora, olha só a pergunta aqui, me ajuda aí. O último elétron distribuído terá o número quântico magnético igual a 0. Hã? Não. Menos 2. Não, Você não entendeu? tem pergunta, na verdade, né? Não, não tem. Não tem. Não tem pergunta, assim. Não tem pergunta. Qual é a pergunta? Tá faltando aqui, então. Tá? Na hora de eu colar aqui, aquela história de pegar o exercício e colar, talvez eu copiei errado. Não tem o ponto aqui, então talvez estava faltando mesmo. Deveria ter alguma coisa a mais aqui. Não sei. Tá? Mas, olhando aqui, o último mais energético, tem o último elétron mais energético, ele está no número quântico magnético menos 2. E se ele falasse em camada? Tá? Em ordem geométrica. Geométrica é a camada. A maior camada, né? 4. Que zona que virou isso aqui? Deixa eu apagar tudo aqui, peraí. O último é 4, né? Uhum. Peraí, vamos limpar um pouco aqui, que tá meio zoado. A4 é o seguinte. Ficou mais limpo. Por ordem, isso daqui é a ordem energética. A distribuição eletrônica seguindo o diagrama é ordem energética. Ordem geométrica, eu teria que organizar aqui, colocar camada com camada junto, tá? Então aqui, beleza. Aqui os dois estão juntos. Agora o 3, aqui o final eu teria que trocar. Ficaria 3S2, 3P6, 3D6 e 4S2. Se ele falasse assim, se ele quisesse saber desse cara aqui, da última camada, aí tudo bem, ele está no orbital S, né? O S é só uma caixinha. Tem 2 elétrons. Beleza. O da última camada, ele está num cara que tem número magnético 0. Uma caixinha só é 0. Agora, como não tem a pergunta, não dá pra gente saber. É isso. Vamos ver aqui mais coisa pra gente resolver. Já fomos aí... Deixa eu ver, a gente vai ser derrubado em 5 minutos. Cara, essa questão aqui... Deixa eu ver se é ela. Essa questão aqui, ela é bem complexa, tá, gente? Uma questãozinha complexa. Então, eu resolvi ela esses dias aí, uma aluna me pediu, eu resolvi. É o seguinte, tem uma palavra aqui nessa questão que eu vou falar para vocês o que significa e é tranquilo de você descobrir. Cadê essa palavra aqui, ó? Estado excitado. Olha isso. Anota esse negócio aqui. O que significa isso aqui, bicho? Quando eu faço a distribuição eletrônica, então vamos pegar aqui, ó, o diagrama. 1, 2, 3, 4. Só até 4, tá bom. Eu gosto de fazer só isso. S, aí vem o P, aí vem o D, e aqui vem o F. Ô, cabeção. Tá bom. Quando eu faço essa distribuição aqui, ó, 2, 2 e assim por diante. A distribuição eletrônica de qualquer átomo que eu fizer, ela vai ser a distribuição do estado fundamental, tá? Estado fundamental é o estado de menor energia, o estado natural. Agora eu posso ter o estado excitado, por exemplo. A regra de Hund diz o seguinte, ó, vamos pegar em um átomo de número atômico, deixa eu colocar ele aqui mesmo. Um átomo, vou chamar ele de X, o número atômico dele é 9, por exemplo, tá? A distribuição eletrônica dele ficaria 1S2, 2S2, 2P5, né? 5 com 4, 9. Olha só. Isso daqui é o estado fundamental, a distribuição eletrônica dele seguindo o diagrama normalmente. Então, isso daqui já te dá a menor energia. Beleza. Vamos pegar lá no último subnível, como é que ficou? Os elétrons, ó. Eu tenho subnível P, são 3 caixinhas. Então, são 5 elétrons. Regra de Hund. Distribui um em cada caixinha. Depois vem emparelhando. São 5, foram 3, faltam 2. 4, 5, ó.
Beleza. É assim que os elétrons estão, tá? O último elétron está no... Esse aqui, o último elétron foi adicionado no... em qual número quântico magnético? No 0, tá? Positivo para a direita, mais 1, menos 1. Beleza, mas o que eu quero dizer para vocês? Isso daqui é o estado fundamental. Deixa eu até escrever aqui do ladinho, ó. Agora, o que é o estado excitado? O estado excitado é o seguinte, cara, aqui nesse caso aqui não vai ter como. O estado excitado é quando você tem uma caixinha vazia. Deixa eu pegar um número atômico maior aqui. Pera aí, ou menor, pera aí. Um átomo de número atômico 8. Aí dá 1s2, 2s2, 2p4. Aí dá para ter estado excitado dele. Ó, 4, tá? O P4. Vou fazer desse cara aqui. Os últimos elétrons. 1, 2, 3, 4. Isso daqui é o estado fundamental. O estado excitado é o seguinte, eu vou fornecer energia. Você fala assim, ó, tá vendo que eu não fui até o último? Não fui até o último? Não respeitei a regra de Hund? Pode? Pode. É normal? Não, isso aqui não é normal. Só que por que isso pode? Quando eu ver algo desse tipo, significa que ele está no estado excitado. Quer dizer que o elétron não está distribuído uniformemente, ele está no estado excitado. Foi fornecida energia, isso daqui é instável. Então, quando ele fala assim, configuração representa um estado excitado, eu vou ter que fazer o teste disso daqui. Eu pego cada subnível aqui no final e vou desenhando as caixinhas. Dá até para a gente testar aqui alguns, ó. Deixa eu apagar tudo. Esse último aqui, ó. 2P1. Primeiro, item 1. No P ele só vai ter um elétron. Deixa eu ver o que está rolando aqui. Tem alguém falando? Não, só eu. 2P1. Vai encerrar a aula agora, tá? Eu vou desligar. Falta 4, 3, 2, 1. Foi. E a gente volta. Não me derrubou, então vou continuar. Não, ele está falando que tem 1 minuto. Então vamos stopar e voltar. Stopando e voltando.